Deixe sentar, gente, por favor. Vamos lá, gente? Glória a Deus. Sacode ideias aí, diga, agora presta atenção. Pega o garfo. Diga, pega o garfo e vamos comer, porque o caldo é grosso. Você já tomou caldo de garfo? Doutora Renata, hoje o caldo é tão grosso que vai poder comer de garfo. Diga glória a Deus. Tem alguém comigo aí, gente? Então dá um aleluia aí, faz algum barulho aí. Olha para quem está ao teu lado aí, diga, você está em casa, meu irmão. Diga para quem está à frente, você está em casa, minha irmã. Somos uma família, amém? Vai se preparando aí, porque nós vamos junto para o céu, e lá vamos ter que falar todo dia um com todos os outros. Tá bom? Ô Carlos, o Tiago está aí? E a esposa? Tiagão? Não viu o Tiago aí. Tá? Ô Linda, o Espírito Santo, enquanto teu marido estava orando, estava me falando para eu pregar semana que vem, sobre o poder de uma vida de oração. O poder de alguém que vem sobre alguém que tem uma vida de oração. Tá? Separa um louvor para antes de eu pregar você cantar ou no final. Tá bom, filha? Amém. Vamos lá, gente. Hoje, culto inaugural, né, neste templo, porque a igreja começou lá na varanda e ela vai para onde Deus quiser. Quantos podem dar um glória a Deus aí? Desde que a gente iniciou, gente, várias séries de mensagens passaram. E várias vezes Deus falou comigo. Dessa vez Deus falou com a Vitória. A minha nora Vitória. Ela decretou lá, é chegado um novo tempo. E é chegado um novo tempo. Mas essa chegada do novo tempo, ela tem que ser mais do que um propósito de uma série de mensagens. Ela tem que ser um estilo de vida. Precisamos acordar todos os dias profetizando que hoje é um novo tempo. Glória a Deus. Um novo tempo em que você vai ser melhor do que ontem e que vai ser pior do que amanhã. Porque é de glória em glória que nós vamos sendo transformados. Os nossos erros, as nossas lutas, as nossas dificuldades só servem para criar mais raiz, só serve para a gente fortalecer, serve para a gente nos ensinar como não fazer. Né? James Watts, uma vez, conta os anais da história, que 1932 vezes ele tentou fazer o filamento da lâmpada elétrica e não conseguiu. Ele falou, vou desistir, não consigo, não tem jeito. E a mulher dele, porque a mulher, ao lado de um grande homem, sempre vem uma grande mulher, né? Não é atrás, nem é na frente, é ao lado. Ela disse para ele, você não errou 1932 vezes, você só aprendeu como não fazer. Então sacode 10 aí, diga, você não errou, você só aprendeu como não fazer. Vamos seguir em frente. É chegado um novo tempo. Para vivermos um novo tempo, a primeira coisa que a gente precisa é ter uma mente ousada. Eu quero compartilhar com você agora 2 Timóteo 1,7, que diz, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, na minha tradução. Aqui está moderação. Poder, amor e moderação. Por que o equilíbrio tem que andar junto com o amor? O equilíbrio precisa andar junto com o amor, porque o amor não é paixão. Paixão é algo que vem, pega fogo, igual aquele álcool da churrasqueira, e logo ele acaba. O amor é aquela brasa que a gente faz a banana d'água no final, diga glória a Deus. O amor é aquela brasinha que a gente fica ali, ó, e você tenta apagar e ela perdura. Então o equilíbrio precisa andar junto com o amor, porque senão a gente pode colocar tudo a perder. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 13, ele diz, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, porque o amor jamais, porque o amor é equilibrado. Gosto muito da metáfora de Ícaro, onde o autor escreve e diz, né, que o seu pai, Dédalo, o aconselhou, depois de ter feito asas de cera para ele, ali no labirinto, para fugir do Minotauro, falou, filho, não voe muito em cima que o sol derrete, e não voe muito embaixo por causa das ondas do mar. E Ícaro não ouviu seu pai, e voou tão alto, que a cera derreteu, e ele caiu no mar, Cáspio ali, e não foi achado. Essa é uma metáfora que nos traduz equilíbrio. É bem verdade que na nossa vida de cristãos não precisamos e não podemos ser equilibrados em tudo. Não é verdade? Entre a fidelidade e a infidelidade, há equilíbrio? Não, somos fiéis. Entre a mentira e a verdade, há equilíbrio?
Não, porque meia mentira é igual o carro seminovo. Todo carro seminovo, semi em matemática é metade, né? Também é semivelho. Então, semi-verdade é semi-mentira. Então, há coisas que a gente não tem equilíbrio. Temos uma palavra, temos uma Bíblia, temos um método de condução, temos uma constituição feita de cláusulas pétreas. A Bíblia é um livro todo feito de cláusulas pétreas. Nós não podemos mudar, e elas são irrevogáveis. E isso não contém a palavra de Deus. Esse livro é a palavra de Deus. E nós temos que ter isso em mente. Temos que viver isso, com equilíbrio na maioria das coisas, mas tendo a raiz, o radical que eu digo de raiz, da essência de tudo que é de Cristo. Tudo que é de Cristo não tem meio termo. E Paulo está tentando traduzir isso para o filho dele. Eu estou na introdução te explicando o porquê Paulo escreveu isso para o filho na fé dele, chamado Timóteo. Ele estava dizendo para ele, se você pegar os versículos anteriores, você vai ver que Paulo está dizendo para ele algo que muita gente hoje recua e volta atrás, ou não se preocupa com isso. O versículo 6 diz: por esta razão venho lembrar-te que reavive o dom de Deus que está sobre você, pela imposição das minhas mãos. Olha para quem está ao seu lado aí, se for seu pai, sua mãe, faça com muito carinho e diga: obrigado por você me abençoar. Paulo está lembrando a Timóteo que tudo que ele está caminhando, Paulo está lembrando a Timóteo que tudo que ele está fazendo, Paulo está lembrando a Timóteo que tudo que ele está vivendo é porque um dia Deus ofereceu a ele autoridade através do seu pai na fé. Uma vez eu estava pregando na Igreja Metodista Betel, em Campo Grande. Era um tempo muito bom naquela igreja, que Deus estava fazendo algo tremendo. E eu estava pregando, e naquela noite eu lembro que eu fiz o apelo, e mais de 40 pessoas aceitaram Jesus. Eu lembro que um rapaz, infelizmente, né, manifestou aquele que não é digno de ser mencionado lá atrás, e os jovens passaram a me apelidar de bola de fogo, porque a igreja estava lotada, e não tinha como ir lá atrás. Eu falei: Senhor, bota uma bola de fogo na minha mão, e bum, aí o moleque foi liberto lá, e todo mundo: ô, pastor, bola de fogo. Aí pegou, que tinha um funkeiro, bola de fogo na época, foi uma confusão. Mas Deus estava fazendo, e eu confesso que nos meus 23 anos, eu estava todo garboso aqui na frente, e de repente, quando eu parei assim, né, o Espírito Santo falou: olha para trás. Aí eu olhei para trás. E ali estava o nosso saudoso pastor Elias Barbosa, que arrumou as malas e viajou para o paraíso durante a pandemia. E ele estava de olhinho fechado, ele era bem baixinho, com a mãozinha assim. Meu pastor titular. Uns cabelos brancos. E o Espírito Santo falou para mim: você só está sendo usado porque ele tem orado por ti, de dia, de noite e de madrugada. Então olha para quem está em volta de você e diga: muito obrigado por você orar por mim. E daqui para frente, você vai ser ousado a cuidar de alguém em oração. A oração não tem tido muita voga no nosso meio ultimamente. Porque oração não dá cartaz, oração não é coach, oração não enche igreja. Geralmente nos cultos de estudo de oração não são muito grandes. Se não tiver um oferecimento no cardápio que seja só oração, as pessoas não buscam. Mas eu quero te dizer que sem oração a tua vida não segue nem 1 milímetro para frente. E eu vou falar sobre isso no próximo culto, no domingo à noite, sobre essa nova série de mensagens, Chegado ao Novo Tempo. Mas hoje eu venho falar sobre uma coisa: o princípio da ousadia. A Bíblia é bem clara. E Paulo, nesse capítulo 1, dessa segunda carta a Timóteo, no versículo 7, diz bem forte que o espírito de covardia não está sobre nós. Então sacode 10 e diga: você é um valente, você é uma valente. Deus não nos deu o espírito de medo. Sabe por quê? Porque o medo é contrário à fé. E sem fé, vem comigo, não se perde não, olha para mim. E sem fé é impossível agradar a Deus. É Bíblia, é princípio bíblico. Então, se o medo, que é contrário da fé, me paralisa, e sem fé eu não agrado a Deus, eu posso morrer pastor na igreja sem agradar a Deus. Eu posso ouvir sem misericórdia aí. Além disso, gente, Deus também não nos chamou para sermos covardes. A ordem dele para Josué, no capítulo 1, no versículo 9, é clara: ser forte. Você pode olhar para alguém nessa noite e dizer isso aí? Esse pastor é chato, né? Fica mandando eu repetir. Eu vou te dizer o porquê eu fico mandando você repetir.
Deus, quando criou o mundo e criou todas as coisas, ele usou a mão? Sim ou não? Ele usou o pé? Ele usou o quê? E disse Deus, haja, a tua boca gera vida ou gera morte. Então olha para quem está aí e enche essa pessoa que está do teu lado de vida aí. Ó. Diga para ela o que você tem que dizer. E se você não dizer, eu vou mandar repetir. Sacode 10 e diga, ser forte e ser corajoso. Você está profetizando aí para a pessoa que talvez você nem conhece, mas que está recebendo. É Deus te usando para essa pessoa. Porque se o culto dependesse só de um homem, de um pastor, misericórdia. Nós somos a igreja. A porta do inferno não prevalece, é contra a igreja, não é contra o pastor, não. Não há super-homens espirituais, tudo é mentira. Nós, unidos, temos uma autoridade de Deus sobre nós tremenda. E nisso nós vamos caminhar. Apresentar para esse bairro, para esse lugar, que é o Senhor que nos leva. Nós temos a cara de Jesus, falamos como Jesus, andamos como Jesus e somos ousados como Jesus. Quantas pessoas no teu trabalho dizem, estou com dor de cabeça, e você dá uma Novalgina e diz, não passou, e você diz, poxa, deve ser fígado, ao invés de você colocar a mão e dizer, sai em nome de Jesus. Quantas pessoas chegam para você e dizem que estão mal com o marido, e você diz somente, ou com a esposa, você diz, isso acontece. E você diz, vamos orar porque Deus restaura casamentos. Nós precisamos entender que Deus colocou sobre a minha boca e a sua boca a ousadia. Então põe a mão na sua boca agora, e diga bem alto comigo com a mão na boca. Palavra de Deus, na minha boca, é voz de Deus. Mais alto, palavra de Deus, na minha boca, é voz de Deus. Aquilo que você falar, Deus vai honrar e vai dizer, seja feito nesse lugar. É isso que nós precisamos. Declarar isso. Ser forte, corajoso. Sem medo, sem covardia. O nosso papel é só profetizar. O milagre quem faz é Deus. E se Ele não fizer, não é problema nosso, foi Ele que não quis. Mas nós temos o papel de abrir a boca e dizer. Temos que abrir a boca e revelar coisas que não são normais, que homens e mulheres normais não entendem. Mas homens como nós, cheios da voz de Deus e da vontade de Deus, nós podemos ir além. Irmãos, ser seres humanos que nasce, cresce, reproduz, envelhece, depois morre, é a mesma coisa que viver como uma Drosophila melanogaster. Quantos conhecem? Mais conhecida como mitinga. Ela faz o ciclo da vida em 23 horas e morre. Deus te chamou para algo a mais. A tua vida tem muito mais do que simplesmente viver para você. É para inspirar, é para revelar. Tem gente do teu lado que precisa de uma palavra sua, de um olhar diferente, de um abraço, de um carinho, para ser transformado. Foi assim que o meu bisavô foi achado. E por isso hoje estamos aqui. Nosso maior desejo é deixar legado, 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 legado. Legado de Jesus para as pessoas. Então, gente, se o medo e a covardia não vêm do céu e não vêm de Jesus, de onde vem, gente? Alguém pode me dizer? Alguém ousado? Se o medo e a covardia não vêm de Deus, vem de onde, Daniel? Já falaram aí. Vem do inferno. Vocês sabiam que existia um deus chamado Pan, na Grécia? E todos que não faziam a sua vontade, ele agonizava. Por isso que tem gente com síndrome do pânico. E por isso que eu passei pelo pânico. Mas Jesus me transformou e me salvou e arrancou o pânico e botou o Espírito Santo no lugar dele. Ensino do pânico é normal, é o mal do século, não é não. Sai em nome de Jesus. Eu vou te acompanhar. Não resolveu a oração, eu vou te acompanhar, eu vou te ouvir, eu vou te dar o meu ombro, eu vou chorar junto contigo. Mas você não vai ficar aí porque o PAN não tem poder e autoridade na minha vida, nem na sua, porque ele não morreu por nós, Jesus morreu por nós. E dele há todo o poder e autoridade. Então sacode 10 aí e diga, Deus te deu o espírito de poder, de amor e de equilíbrio. E aí vamos viver em ousadia, Alex. O que é ousadia? O que é ousadia? Porque se a gente fala na teoria de Platão das coisas, cada um aqui vai ter um conceito de ousadia. Eu gosto muito de brincar com meus alunos de filosofia no primeiro dia de aula. Eu falo assim, fecha os olhos, gente. Pensa num cavalo. Pensou no cavalo? Todo mundo aí? Como é seu cavalo? Vai ter cavalo aqui, preto, amarelo, azul. Da pastora eu já sei. Rosa de coraçãozinho, né? Eu já sei o coração dela. Porque nós temos ideia das coisas. Platão disse isso.
E Paulo escreve isso. Agora vejo como num espelho, mas o dia eu verei face a face, e serei conhecido, eu o conhecerei como sou conhecido. Ou seja, a gente tem ideia, mas o problema é ter ideia. Olha assim, pô, fulano não falou comigo, está com raiva de mim, o camarada está com um problema, não conseguiu pagar o IPVA, e a gente tem ideia que o outro está chateado. Aí o diabo acha um ninho, ele bota ovo, e cria os filhotinhos dele na nossa mente. Diga, sai ideia, Venham os princípios de Deus para mim. Princípios de Deus. Então, se eu perguntar o que é ousadia, cada um tem um conceito, mas biblicamente, o que é ousadia? Vou traduzir. Paulo, quando fala em ousadia, ele escreve em parésia. Diga parésia. Já está falando em grego. Parésia. Parésia significa capacidade de olhar para o futuro, quando tudo parece contrário, e eu continuar tendo esperança. Diga parésia. Não é otimismo, é ousadia. Porque otimismo é somente falar, caramba, vai dar certo. Mas quanta gente que diz que vai dar certo e não sai do lugar. A diferença do otimismo para a ousadia é que você avança. Está todo mundo dizendo o contrário. Não vai dar certo. Tem gente fazendo o que tiver que fazer. Tem gente dizendo que não vai, que você não presta. Você errou realmente. Você foi ruim realmente. Tem gente que sabe da tua vida 10 anos atrás e pensa que você é o mesmo hoje. Mas é Deus que sabe quem você é. Ele já transformou. E hoje você não é o mesmo homem. Hoje você não é a mesma mulher. Hoje você tem uma história diferente. E com ousadia você continua. Capacidade de enxergar em tempos difíceis, algo bom, vai. Lá no final, Jesus está de braços abertos, dizendo, servo, serva boa e fiel, chegou. Parece perdido, mas é só treinamento. Parece que está perdido. Então, ousadia, a palavra de Deus nos traduz que é algo que falamos que ninguém fala, que vemos que ninguém enxerga, que acreditamos que ninguém pensa e que a gente tem coragem de dizer aquilo que ninguém diz. Pastor, mas onde está isso na Bíblia? Vou te dar um exemplo. Tinha um homem que foi transportado para Deus. Os teólogos afirmam que ali era uma revelação depois da Segunda Guerra Mundial, em 1945, quando os tanques norte-americanos cavaram os poços de Auschwitz e de outros campos de concentração, e aquela quantidade de ossos secos, era como se uma visão do que aconteceria para renovar ali na ONU, depois da volta do brasileiro Oswaldo Aranha, o Estado de Israel. E Deus leva Ezequiel naquele lugar e faz uma pergunta para ele, Ezequiel, pode esses ossos voltar a viver? Foi a pergunta de Deus para Ezequiel. E aí eu vou te mostrar o que é um homem ousado. Ezequiel podia ter dito, Senhor, está tudo morto. Não tem mais esperança. É o que Deus mandou ele fazer? Profetiza. Porque Ezequiel teve a coragem, a ousadia de olhar para o céu e dizer assim, Senhor, tu sabes, eu estou contigo, ou seja, eu estou fechado. Aonde você for, eu vou. E aí disse Deus, profetiza. Eu quero profetizar, levanta a mão e recebe aí. Você vai passar essa semana por vários ossos secos. Seja na tua casa, lá na tua obra, Alex, por onde você passar, vai ter vontade de desistir, de matar e de destruir. Mas você vai olhar e vai dizer assim, vai ser transformado. Porque palavra de Deus na boca de príncipe e princesa é decreto. Eita, ninguém recebeu. Eu vou voltar aqui, pastor, o pessoal não está ligado. Jesus disse-nos que seríamos co-herdeiro com ele. Jesus é o príncipe. Se ele é o príncipe, somos co-herdeiro. Nessa terra, somos príncipes e princesas dele. E palavra na boca de príncipe e princesa é decreto, você entendeu? Então pegue isso aí, amanhã, em vez de reclamar, de murmurar, de falar mal, decreta a palavra de vida. Aleluia! A ti, Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor. A ti, Senhor, não a mim. Te ensinar uma coisa, murmuração é louvor do inferno. A briga na terra é pura adoração. O Deus que é mais adorado é aquele que será mais forte na sua vida. E só existem dois deuses. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E o Deus que veio para matar, roubar e destruir. Todos dois têm diferenciação de adoração. Um pela graça, outro por obrigação. Não há nada que você faça que você vai agradar mais a Jesus. Não há nada que você deixe de fazer que vai irritá-lo. Ele já te amou e morreu por você e ponto final. Ele te ama. Agora o outro veio matar, roubar e destruir. Se a gente vive na nossa boca com os princípios
de vida e vida eterna, nós adoramos ao Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Mas se nós vivemos murmurando, palavrão, reclamando, acusando, nós estamos vivendo e cantando com outro tipo de louvor. E aí, nós temos que ter a ousadia. Feche os teus olhos e diga comigo: amanhã, diga errado, hoje, eu saio daqui cantando outro louvor. Porque a gente pensa que louvor é só quando aqui acontece, ó. Os maiores louvores são feitos e realizados dentro do teu quarto, sozinho, quietinho, onde ninguém vê, e ele está vendo você chorando lá, querendo desistir, e cantando com ele: Senhor, abraça minha mão, me segura, não me deixa cair. Esses são os maiores louvores, quando tudo parece perdido. E você, ao invés de reclamar, ao invés de botar em qualquer filme, em qualquer canal, ou buscar qualquer site que realize prazeres, você busca e fala: Senhor, só tem a Ti, não tem mais aonde ir, não tem mais o que fazer. E louvor não é só música, louvor não é só bater palma, louvor não é só cantar. Uma vida de louvor é uma vida de renúncia, é uma vida de seguimento. E aí, irmãos, ousadia é ter a coragem de olhar para o futuro, romper com tudo isso e continuar, mesmo com as dificuldades. O segundo ponto é que existem 3 níveis proféticos de ousadia na Bíblia. A Bíblia nos diz que existem 3 níveis. O primeiro nível de ousadia no Espírito, que nos leva a acessar o dom profético, é quando Deus fala diretamente. A gente vai ver na Bíblia Deus falando com Moisés através de uma sarça. A gente vai ver na Bíblia Samuel, ainda quando criança, Deus falando com ele. E Deus ainda continua falando hoje no coração desses homens e mulheres abençoados. O segundo ponto, quando Deus usa alguém para falar. Exemplo, Deus usou Natã para exortar Davi. Segundo ponto, Deus usou Elias. Ali naquele momento tremendo diante de Acabe para falar com ele. E por último, Deus continua usando homens e mulheres, diga aí, sou eu, para dar direção a muita gente nessa terra. Agora, feche teus olhos, põe a mão no coração e diga: é para mim isso agora. Diga com fé: para mim isso agora. Quando você fala e Deus honra a sua ousadia. Diga: sou eu. É o terceiro ponto. Pastor, isso não está na Bíblia, está sim. Quem quiser abrir, 1 Reis 17:1. Enquanto eu bebo uma água aqui, que a boca está seca. Reis 17:1. Depois desse argumento, a gente já está indo para a conclusão. Eu vou orar pela sua casa e pela sua vida. Aliás, para quem nos visita, o nome Igreja Casa e Vida, é que no dia do meu aniversário, não sei se a pastora tem essa foto aí, eles me tiraram para começar um culto na minha varanda. Muita gente diz que eu comecei algo alegre, feliz. Se a pastora conseguir passar essa foto para a Vicky, ela me passou essa foto ontem, conversando com o Tiago, com a esposa dele. Se você puder projetar. Eu olhei para minhas noras e para meus filhos e falei assim, porque minha proposta era: vamos vender o apartamento, você quita seu apartamento, você fica com o seu, eu vou morar na Barra de Guaratiba junto com meu pai, ou em Garatucaia com a minha sogra. Volta da aula e fica tudo certo. Aí a pastora: eu também volto da aula. Aí eles olharam para mim: não, pai. Quando a Carla fez aquela declaração, aí eu olhei para eles e falei: hoje eu só tenho a minha casa e a minha vida, mais nada para dar para vocês. E aí o Lucas pegou isso, e Deus gerou um sonho com ele, com aquela casinha com um ponto de exclamação. Isso significa que Deus chegou na tua casa, vai acontecer as exclamações. Tem professor de português aí, Flávio? Para que serve um ponto de exclamação? Aí acontecer uma surpresa, algo inesperado na tua casa, que o Deus da ousadia está contigo. Amém, gente? Todos abriram? Posso ler? Vou esperar com calma, porque tem visitante, de repente não tem costume de manusear a Bíblia, por isso que eu estou com bastante calma, tá bom? Já colocaram aqui atrás? Eu esqueço disso. Vou ler daqui, então. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Arde, disse a Acabe, ao rei. O que ele disse? Vamos junto? Junto, gente. Tão certo...
não vai chover, nem orvalho vai cair nessa terra. Está dizendo aqui que foi Deus que mandou Elias fazer isso? Foi Deus que mandou Elias fazer, irmã? Não, não foi Deus que fazia. Foi. Então, pelo amor de Deus, sai daqui. Eu deixei isso por último argumento. Tem coisas que Deus vai honrar a tua palavra porque é propósito dele. Então, a tua boca é um canhão na voz de Deus. A tua boca, ela é cheia de Deus, ela traz tempo novo, milagres, exclamações, casas e vidas transformadas, casas separadas, casas feridas, casas machucadas, filhos separados, filhos sem amor aos pais, pais saindo, largando os filhos. A tua boca tem poder para transformar, porque Deus endossa. Deus não mandou Elias dizer isso, mas honrou a ousadia do profeta. Pastor, mas ainda não estou conformado. Tá bom. Provérbios 18, 21. Vitória, me ajuda, filho. Provérbios 18, 21. 18. Não quebra o teu pastor não, que eu acho que eu escolhi errado. Vamos lá. A morte... Tem alguém comigo aí? A morte... estão... Agora, o que bem a utiliza, come do seu fruto. Não, rapaz, não basta estar na igreja, não basta dar dízimo, não é isso não, a essência não é isso não. Isso é natural. Isso é natural. Eu devolvo o dízimo porque minha mãe separava com meu pai meu dinheiro desde que eu nem sabia falar. Eu dou o dízimo porque eu acho que Deus que me deu a vida, que me dá força para dar aula, deixa eu viver com os 90. Eu dou dízimo porque é pessoal meu. Tem algum membro da igreja aqui? Levanta a mão e diga glória a Deus. Eu desafio um membro da igreja vir aqui à frente, pegar o microfone. Se alguma vez eu procurei, ou briguei, ou falei por que você não deu dízimo. Eu desafio. Porque isso não é pessoal. Perdão, porque isso é pessoal. É da pessoa com Deus. Não se trata de vir ao culto, não se trata em fazer algo, não se trata em tocar bateria, não se trata em arrumar, não se trata disso. Vida com Deus é intimidade. Preste atenção numa coisa, que você não vai ouvir muito fora. Preste atenção. Em primeiro lugar, se preocupe do seu relacionamento com Deus todo dia. Quem aqui tem um amigo de verdade? Que você fala todo dia, toda semana, se bobear. Tem alguém aqui com esse amigo? Quem é aqui amigo de Jesus? Levanta a mão e diga, sou eu. Como é que às vezes só fala com ele no culto? Às vezes a gente só fala com ele quando está apertado. A gente só lembra dele para pedir. Irmãos, tem algo em Mateus que me rasga o coração. Mateus diz que Jesus disse a seguinte coisa: que chegará o final do tempo e muitos chegarão e dirão diante dele: em teu nome eu expulsei demônios, Jesus. Em teu nome, Jesus, eu profetizei. Em teu nome eu curei. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos... Espera aí, gente. Um dos atributos do nosso Deus é que ele é onipotente, ele é onipresente, ele é Como é que a pessoa nasceu na terra e Jesus vai dizer que eu não conheceu? Eu ficava com isso inculcado. E eu fui no grego. E a palavra grega para não vos conhecer ali é não manteve intimidade comigo. Tem muita gente pregando, muita gente profetizando, muita gente curando, muita gente fazendo tudo. E não é por causa dela, não, é por causa da fé de quem está sendo curado e recebendo. Mas a essência do evangelho é ter intimidade com Deus. Depois disso, é você ser casado com a sua esposa. Se não é, com a sua família. Depois a igreja. Por quê? Presta atenção, hein? Tem muita gente hoje que é na igreja o que não é com Deus e que não é na família. Então, em primeiro lugar, o que eu sou com Deus, e aí eu vou refletir na minha mulher, depois na minha família, depois da igreja e depois por onde eu passo. Será por que o meu treinador de triatlon está aqui com a minha treinadora? Por que será? Se eles não têm a mesma religião que eu, por que eles estão aqui? Talvez eles viram alguma coisa diferente, alguma essência diferente. E as pessoas precisam ver a essência diferente em nós. Muito mais do que falar, muito mais do que fazer. As pessoas precisam olhar para nós e dizer, o que é que você tem? Eu quero também. E esse é o propósito da nossa igreja. Morte e vida estão no poder da língua. Aqueles que amam comerão seu fruto. Então não basta estar filiado a uma igreja, ter uma religião.
Levanta a mão direita e recebe. Somos de Jesus. E os que são de Jesus não agem em princípio que não são dele. O que isso significa? Muitas vezes, Deus espera que nós tomemos uma posição de fé e liberemos palavras de vida e transformação. E o problema é que muitos estão profetizando derrota, ao invés de um novo tempo. Eu estava jogando bola uma vez com um grupo da escola. E outro fala, vai professor, vai não sei o quê. Aí eu comecei a levar uns jovens da igreja. Aí, vai pastor, vai pastor, vai pastor. Aí um moço falou, você é pastor? Eu falei, sou pastor. Ah, de que igreja? Eu de tal. E minha esposa é de lá. Eu falei, prazer, meu nome é tal. O senhor é o pastor Pérez? Eu falei, sou eu, pastor Pérez. Ele falou, meu Deus, mas o senhor é gente boa, é legal pra caramba, é bacana. Eu falei, tá surpreso já. Eu falei, o que esse homem está falando? Eu falei, por que o senhor está falando isso? Não, sabe por quê? O senhor vê que eu tomo minha cerveja, eu não vou na igreja. Minha mulher em casa fala mal do senhor pra caramba. Eu fiquei quieto. Passou um tempo, aquela irmã veio e falou para mim na igreja, pastor, o senhor tem que me ajudar. Eu falei, o que foi? Eu fui na casa da irmã fulana, preguei, a família dela se converteu. Eu fui na rua, tal, o pessoal se converteu. Mas lá em casa, meu marido, meus filhos, ninguém se converte. Eu falei, é porque eles sabem quem a senhora é. Sabe qual é a sua primeira igreja, filho? A sua esposa e a sua casa. Porque se a gente não é pessoalmente, nem em casa, o que Deus nos chamou para ser, a gente pratica um dos piores pecados dessa humanidade. E passa a ser filho não de Deus, mas do pai da mentira. Aqui é assim, evangelho com verdade para salvação. Quantos recebem, diz a glória a Deus? Palavra de Deus aqui. Tem agrado ao coach, não. É mentira ou é verdade? É sim ou é não? Com muito amor e respeito. Amém ou não amém? Mas eu duvido. Vem comigo, me segue. Vem comigo. Pastor, o que é isso? Que ousadia é essa? Eu estou igual o Pedro e João, pastor Tiago. Subi na Porta Formosa, tinha um camarada lá jogado, e ele disse, não tem ouro nem prata, mas olha para nós. Hoje o evangelho não olha para mim, não que eu sou falho, olha para Jesus. Não, olha para mim. Olha para a minha casa, olha para a minha vida, olha para os frutos, olha para mim. Quantos podem levantar a mão e dizer, a partir de agora, olha para mim? Quantos podem levantar a mão e dizer, olha para mim, olha para mim, olha para mim, olha para mim, olha para mim? Você é um gabarito de Deus nessa terra. Só os professores aqui, alunos, entenderam. Gabarito é aquilo que o professor usa para corrigir a prova com as respostas certas. Então, eu vou repetir. Quando tem alguém reprovado nessa terra e olha para a tua vida, ele corrija dele e é aprovado. Quem entendeu agora dá um glória a Deus. Você é o gabarito de Deus para essa terra. Quero concluir agora, feche os teus olhos. Ninguém vai precisar vir à frente, porque aqui ninguém envergonha ninguém. Mas você precisa fazer uma coisa que os gregos antigos faziam e os romanos também. Chama reflectere, do latim, refletir. Então, quem fecha os olhos, diz os psicólogos, né, Celso? Olha para dentro. Então, eu queria que você olhasse para dentro agora e respondesse uma pergunta. Se você vivesse do que fala, como estaria a tua vida? A Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Isso significa que o que você fala constrói ou destrói o teu futuro. Então, vou te perguntar de novo nessa noite. Se você vivesse somente do que você fala, como estaria sua vida?